Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, apareceu Jesus. Um disse ao outro ao final: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Queridos irmãos e irmãs, acolhemos a palavra de Deus desta quarta-feira, nessa semana que ainda estamos celebrando o dia da Páscoa. É um dia tão importante que dura 8 dias. Eu fiquei, enquanto vinha para cá, eu pensei: nossa, que dó do povo terminar a Semana Santa e já começar a festa do padroeiro. Difícil, não é? É muito trabalho, muitas coisas para viver. Mas a festa do padroeiro é um momento muito especial para que a gente possa crescer na santidade. E vocês têm um padroeiro maravilhoso, São José, um exemplo de humildade, um exemplo de trabalho, um exemplo de cuidado, de atenção. Mas muitas pessoas falam que também é um exemplo de silêncio, porque não tem palavras dele nas Sagradas Escrituras. Mas eu fico pensando que, por mais silencioso que fosse São José, não era mudo. E algumas coisas ele só pode ter compreendido no diálogo. Ele deve ter conversado muito com Maria. Não é que Maria simplesmente falou para ele: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Ele: tá bom. É isso aí, acontece, né, de vez em quando. Não é assim. São José deve ter batalhado muito. E deve ter conversado muito, dialogado muito com Maria, até chegar ao final a decisão de acolher Maria. Deve ter tido muito diálogo. E eu fico pensando como foi esse diálogo entre os dois. E deve ter dialogado muito também com Deus, feito perguntas, tentado entender aquela realidade, porque sozinho não ia conseguir entender. Então teve diálogo. São José, eu imagino que foi um homem que dialogou muito, que foi muito prudente antes de tomar a sua decisão. Não foi impulsivo, dialogou, tentou entender, compreender. E é exatamente isso que hoje eu gostaria de pedir a Deus, com vocês, pela intercessão de São José, a Deus, que a gente receba o dom da conversa, o dom de aprender a conversar. Às vezes tem pessoas que conversam pouco, ok, mas sozinhos nós não vamos conseguir encontrar luz, encontrar respostas na nossa vida. Sozinhos a gente vai permanecer somente com as nossas ideias, com o nosso ponto de vista. Mas é no diálogo que nós encontramos luz, que encontramos a verdade. Os discípulos estavam caminhando para Emaús desanimados, iam dialogando pelo caminho sobre tudo o que tinha acontecido, e aparece Jesus, e acontece um diálogo, eles conversaram entre eles, e nessa conversa foi nascendo a luz, foi brilhando a luz, foi ardendo o coração, nesse diálogo sincero, onde eu sou capaz de te dizer o que eu estou sentindo, quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades. Todos nós precisamos desse espaço, onde nós possamos dialogar. Se é verdade que esse diálogo ardeu o coração dos discípulos, o silêncio muitas vezes nos esfria. Pensemos no casamento, nas nossas relações, pensemos nas nossas amizades.
A falta de diálogo faz esfriar. De vez em quando aparece alguém, não é, para conversar, pedir conselho, né, a nós padres. E muitas vezes vem pessoas falando assim: ah, padre, nossa, mas está difícil lá em casa, olha, tem essa situação com meu esposo, o que o senhor me diz? Eu falei assim: mas você já experimentou perguntar para ele? Não. Eu falei: mas é lá, é com ele que você casou, é com ele que você dorme e acorda todo dia. Mas se você não tem coragem de falar com ele, imagina que casamento é esse? Se você não tem coragem de alimentar essa relação, se um casal de namorados não conversam entre si, um fala do outro para os outros, mas não conversam entre si, não dialogam, isso vai esfriando a relação. Se nós amigos não conversamos entre nós, esfria a relação. Se não há diálogo, esfria, não conseguimos encontrar luz. E muitas vezes, quantos matrimônios vão para frente frios? Porque não se tem coragem de falar. E muitas vezes nós ficamos doentes pela nossa incapacidade de conversar. Vamos guardando tudo para nós, pensando que isso não vai fazer mal. Aí de repente sai um câncer, de repente começamos a ter uma úlcera, de repente começamos a ter um problema, porque, como se diz, aquilo que nós calamos, o corpo grita. Às vezes nós silenciamos demais, não temos coragem de falar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Quantas vezes nas nossas comunidades, nas nossas reuniões, a gente fica esperando que alguém fale, aí não fala na reunião, depois fala fora do padre. Não sei, não, aqui não deve acontecer não, né? Porque vocês são muito mais santos. Em outras paróquias acontece. Faz a reunião para todo mundo falar, todo mundo tem que dar o parecer, todo mundo tem que dizer, ninguém fala nada, depois começa a falar lá fora. A gente fala: mas por que não falou na reunião? Ou seja, é o diálogo que nos dá luz, é o diálogo que aquece o coração, é o diálogo que aquece a comunidade. Mas quando nós não conversamos, quando nós não falamos, como vou adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo? Que nós aprendamos a falar o nosso coração, dizer o que nós estamos sentindo, às pessoas, aos nossos amigos, a quem está do nosso lado, sem medo. Poder dizer: olha, eu penso assim, eu estou sentindo isso. Será que você não percebeu? Talvez você não percebeu, mas eu não gostei. E que se a gente tivesse mais capacidade de conversar entre nós, quantas coisas seriam resolvidas? E nós vamos alimentando dentro do nosso coração mágoas, ressentimentos, coisas ruins que nos fazem mal, porque não conversamos. E vivemos aí mortos. Mas Jesus veio nos trazer vida. E a ressurreição é vida. E ressurreição é diálogo. É conversar, é ali que nós vamos reconhecer Jesus. É nesse diálogo que nós vamos encontrar luz no nosso caminho. Não é no silêncio. Os discípulos encontraram Jesus dialogando, conversando, dizendo o que estavam sentindo, escutando o que Jesus tinha a dizer. Mas às vezes nós não sabemos conversar, às vezes não sabemos dialogar, e a nossa vida fica fria, profundamente fria. O que aquece o nosso coração? A verdade das nossas palavras. Então vamos pedir hoje a São José que interceda por nós, que nós recebamos o dom de conversar, que a gente aprenda a conversar, que a gente saiba dialogar, que nas nossas casas haja mais diálogo, que no teu casamento haja mais diálogo, que você seja capaz de falar o que você sente, que você seja capaz de escutar o que o outro sente, e que a gente possa viver uma vida mais quente, muito mais calorosa, menos fria. O silêncio traz frieza. Então vamos pedir a Deus que aqueça os nossos corações, que nos mostre um caminho de ressurreição. Talvez para ressuscitar o teu casamento, precisa conversar um pouco. Talvez para ressuscitar a tua pastoral, a tua comunidade, precisa conversar um pouco. Talvez para ressuscitar as tuas amizades, já experimentou conversar? Não é mandar WhatsApp, não, liga. Ultimamente eu estou antissocial, anti-WhatsApp. Eu falo: mas por que não liga? Aí depois fica falando: mas o senhor não responde. Mas me liga, é tanta mensagem, é tanta coisa para ler, a gente já lê o tempo todo. Aí fica só mandando mensagem, mas liga, é urgente. Eu coloquei lá no meu WhatsApp: se for urgente, ligue. Liga, mas ninguém lê.
Todo mundo gosta de ler muita coisa, mas não lê o que está escrito lá. Tá lá, se for urgente, liga. Vamos conversar, vamos dialogar. Em uma época que nós temos tanta conectividade entre nós, tanta conexão, nós conversamos pouco demais. Escrevemos bastante, mandamos um monte de carinha, mas conversemos, dialoguemos um pouco mais entre nós. Talvez a gente vai encontrar mais luz no nosso caminho. Amém.